Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa blusinha estilo saída de praia, que a gente vai confeccionar utilizando o fio Anne e o fio Charme. Acompanha aí na sua tela a lista de material completa que a gente vai utilizar, mas pessoal, se você só quiser utilizar um material ou outro, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode misturar os dois materiais ou você pode usar apenas um deles, que a receita vai continuar a mesma. Se você quiser ver outros modelos de blusas que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela e também me siga lá no Instagram, @bia_jc_ferreira. Pessoal, para a gente começar o nosso trabalho, a gente vai precisar definir duas medidas importantes para nossa peça: a altura e a largura. Eu quero que vocês prestem bem atenção nas explicações que eu vou dar agora, para que vocês consigam definir essas duas medidas, tá bom? Para eu poder explicar melhor o que a gente vai fazer aqui, eu trouxe aqui a minha assistente de papel. E o que vocês vão precisar fazer é o seguinte: com o auxílio de uma fita métrica, vocês vão medir desde o ombro até um pouco abaixo do busto, tá bom? Bia, um pouco abaixo quanto? 2 dedos? Um palmo? Logo abaixo? Enfim, isso quem vai definir é vocês, tá bom? Eu vou desenhar aqui, fazer aqui um pequeno desenho aqui, bem mal feito da nossa peça, só para vocês entenderem melhor, tá bom? Olhem só. A nossa peça, ela, a parte de cima, ela é rendada e de uma cor apenas. Eu escolhi uma cor clara para fazer aqui a parte de cima. E na parte de baixo, ela tem uma barra bem colorida. A medida que eu quero que vocês tirem é a medida que vocês vão querer que essa parte branca aqui fiquem, tá bom? Que essa parte branca aqui alcance. Então, você meça do ombro até a região em que você quer que essa parte da renda fique antes da barra. A barra a gente vai colocar depois, ok? Eu vou dar aqui uma medida de exemplo para que você consiga entender a minha explicação. Digamos que eu medi o meu manequim logo depois aqui do busto e deu 30 centímetros. O que eu vou fazer com essa medida? O que você vai fazer com a medida que você encontrou? Você vem aqui na altura e vai colocar 30 centímetros. Aí, o que você vai fazer? Essa medida aqui, você vai multiplicar por 2. 30 vezes 2 é igual a 60. 60, pessoal, é a altura que eu estou procurando. Você vai fazer a mesma coisa, vai medir o tamanho que você quer, vai multiplicar por 2 e o resultado que você encontrou é a altura, tá bom? E a largura, a gente vai definir como? Para definir a largura, pessoal, você vai pegar uma fita métrica e agora vai medir dessa forma aqui, olhem só. De forma circular, porém abaixo do busto, não acima, não em cima do busto, tá? Geralmente, quando a gente vai tirar a medida do busto, a gente mede aqui, ó, bem em cima. Só que a gente não vai tirar a medida do busto, a gente vai tirar a medida abaixo do busto. Por quê? Porque a gente quer que essa parte aqui, onde vai ficar colorido a nossa barra, ela fique justa no corpo. E se você fizer com a medida do busto, ela vai ficar folgada. Então, o ideal para que ela fique mais justa no corpo é você fazer com a medida que tem logo abaixo do busto. Digamos que a minha medida aqui deu 80 centímetros. Você vem aqui em 80, tá? Na largura você colocou 80 e o que você vai fazer agora? Você vai dividir por 4. Entendeu, pessoal? Você mediu a circunferência do corpo logo abaixo do busto. A medida que você encontrou, você vai colocar aqui e vai dividir por 4. 80 dividido por 4 é igual a 20. Então, 20 aqui, no meu caso, é a medida da largura que eu preciso para fazer a minha peça, tá bom, pessoal? Então, nesse momento, eu tenho as duas medidas. Eu tenho a minha altura e a minha largura para começar a minha peça. Então, vamos continuar a nossa aula.
Bem, agora que a gente já tem a altura e a largura que a gente precisa para iniciar a nossa peça, eu escolhi o fio charme na cor chumbo, que é o 8336, para a gente iniciar o nosso trabalho. Essa cor aqui é aquela que vai ficar nos detalhes, tá bom? Na divisão das cores, só para você entender que cor você deve começar o trabalho. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o tradicional cordão de correntes, e o nosso cordão de correntes, ele é múltiplo de 8, ou seja, você vai fazer 8 correntes, mais 8 correntes, mais 8 correntes, até você atingir a medida que você precisa. E qual é a medida que você precisa? É a medida que você determinou para altura do seu trabalho, tá bom? Aquela que você mediu e multiplicou por 2. É o resultado que você vai usar como parâmetro para poder fazer o cordão de correntes iniciais. Lembre-se, sempre múltiplo de 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8, até você alcançar o resultado da sua multiplicação lá na sua altura, tá bom? Um outro detalhe, contem quantas correntes vocês estão fazendo, tá bom? Porque vocês vão precisar desse total mais lá na frente, tá bom? Então, contem quantas correntes vocês estão fazendo e quando vocês alcançarem a medida que você precisa, vocês irão anotar esse valor. Lá na frente a gente vai pedir. E quando vocês terminarem de anotar o valor, o que vocês irão fazer? Vocês vão colocar ao total de correntes que você fez, mais 2 correntes. Pessoal, eu tô fazendo aqui um cordãozinho pequeno, porque eu estou fazendo apenas uma amostra do ponto. Daqui a pouco a gente vai trabalhar diretamente na peça original. Vamos pular a primeira corrente e a partir da segunda a gente vai fazer pontos baixos. Serão pontos baixos para correntes, um ponto baixo para cada corrente, tá bom? Você vai fazer isso aqui até o final da carreira. A primeira carreira vai ser só de pontos baixos. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, encerrei aqui a primeira carreira de pontos baixos com o fio chumbo e eu arrematei o fio chumbo. Aí, o que eu fiz? Eu vim no último ponto que eu fiz com o fio chumbo e amarrei o fio mais clarinho do nosso trabalho, que é o 8176, que é o fio principal da nossa peça, tá bom? Vou virar aqui o nosso trabalho. Vou pegar essas 2 pontinhas aqui de cima que estão sobrando, jogar pra cima porque eu vou esconder elas no ponto. Vou entrar aqui no primeiro pontinho baixo da carreira de baixo, vou laçar o fio mais clarinho, vou fazer uma correntinha, vou entrar no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, vou pro próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Vou pro próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da base, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no nosso último pontinho, olhem só como ficou aqui o nosso trabalho. Depois que a gente termina essa carreira de ponto baixo, é hora da gente começar a fazer o nosso pontinho rendado, tá bom? Vamos fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho, vamos pular o primeiro ponto da base e no segundo a gente vai fazer um ponto baixo. Lembrando que a gente pula o primeiro ponto livre, tá? Porque a gente tem esse primeiro pontinho aqui, que é de onde está saindo as 5 correntes, então com ele a gente não conta. A gente pula o primeiro ponto livre e faz um ponto baixo no segundo, tá bom? Só para não restar dúvidas. Vamos fazer 2 correntes. Vamos pular o primeiro ponto livre e no segundo a gente faz 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Vamos fazer 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto livre, no segundo, um ponto baixo. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos livres e no quarto, um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, que eu acabei de fazer, já é a repetição desse ponto baixo bem aqui, olhem só. Então, o que a gente vai fazer agora é só repetindo esse trecho, tá bom? Vamos fazer 2 correntes, pula um ponto da base, no segundo, 3 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, pula um ponto, no ponto seguinte, um ponto baixo. E agora, 5 correntes,
onde a gente vai pular 3 pontos e no quarto, um ponto baixo, e a gente inicia tudo de novo até o final da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só. Fiz aqui os 3 pontos altos juntos, fiz 2 correntes, vou pular o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto baixo, faço 2 correntes e vou fazer um ponto alto no segundo ponto. Pulo o primeiro, no segundo ponto, que é o último ponto da carreira, eu faço um ponto alto para encerrar. Esse ponto alto, ele representa 3 correntes, mas essas 2 correntes que eu fiz, dá um total de 5 correntes, que é exatamente o que eu comecei aqui, 5 correntes. Ou seja, a gente termina a carreira da mesma maneira que a gente começa. Vamos para a próxima carreira fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto alto aqui dos 3. Vamos fazer uma corrente e um ponto alto no segundo ponto alto dos 3. Uma corrente e um ponto alto no terceiro ponto alto dos 3. Ficando dessa forma aqui, olhem só, um lequezinho mais aberto. Vamos fazer 3 correntes e nessa alcinha de 5 correntes, a gente faz um ponto baixo. 3 correntes. E aí, a gente começa a repetir, pessoal, olhem só. Um ponto alto no primeiro ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto no segundo ponto alto, uma corrente de separação. E um ponto alto no terceiro ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo na alça de 5 correntes, e a gente vai até o final da carreira dessa forma. Mais uma vez, a gente está aqui encerrando a carreira, fiz aqui os 3 pontos altos separados por uma corrente, vou fazer 3 correntes, venho aqui na base, onde eu tenho 5 correntes, vou pular as 2 primeiras e na terceira eu vou fazer um ponto baixo, encerrando assim a carreira. Vou fazer agora 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo. Vou virar o trabalho e vou fazer sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. E 2 correntes, 1, 2. Vou para o segundo ponto alto, fazer outro ponto alto. Novamente, 2 correntes. E no terceiro ponto alto, mais um ponto alto. O nosso lequezinho, ele vai abrir mais um pouquinho novamente, ficando dessa forma aqui. Vamos fazer uma corrente de separação e vamos direto para o próximo leque, repetir tudo de novo. Um ponto alto no primeiro ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. No segundo ponto alto, 2 correntes. Um ponto alto no terceiro ponto alto, 2 correntes, e a gente vai repetindo isso aqui até o final da carreira. Pronto, pessoal, olhem só. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, já fiz o primeiro ponto alto, 2 correntes, o segundo ponto alto, 2 correntes. Vou fazer o terceiro ponto alto e sem correntes de separação, eu vou fazer um ponto alto duplo, que eu vou colocar aqui, olhem só, sobre os pontinhos da carreira anterior. Dessa forma. Assim, a gente encerra a carreira da maneira que a gente começou. Pessoal, esse aqui é o padrão do ponto que a gente vai utilizar, tá bom? É isso aqui. O que a gente vai fazer de agora em diante é só repetir, 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 até a gente chegar no tamanho que a gente quer. E que tamanho é esse? Você deve lembrar que a gente definiu 2 medidas no início desse vídeo, uma que é a altura, que a gente já utilizou, e a largura. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai medir o seu trabalho e vai fazer carreira por carreira até você atingir a altura que você escolheu para a sua peça, tá? Que você determinou para a sua peça, ok? Eu vou aqui ensinar para vocês como é que vocês vão fazer essa primeira carreirinha aqui sobre a terceira, para não restar dúvidas, para que você consiga dar seguimento ao seu trabalho, tá bom? Então, aqui, eu vou iniciar a carreira com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, assim como a gente iniciou a primeira, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo, olhem só, nesse primeiro espaço aqui de 2 correntes. Vou fazer 2 correntes. E os 3 pontos altos que a gente faz aqui embaixo, a gente vai fazer bem aqui, olhem só, no ponto alto do meio dos 3, que é o segundo ponto alto. 1, 2, 3. Vamos fazer 2 correntes e vamos fazer um ponto baixo agora nesse espaço aqui, olhem só.
no segundo espaço de 2 correntes do mesmo leque. Vamos fazer 5 correntes para formar aquela alcinha, 4, 5, e vamos pro primeiro espaço do leque seguinte. Olhem só, nesse espaço aqui, a gente faz um ponto baixo. Aqui a gente já tá repetindo 2 correntes e no ponto alto central a gente faz 3 pontos altos. É um ponto super rápido, super simples de fazer e fica muito bonito. 2 correntes, no segundo espaço do mesmo leque, a gente faz um ponto baixo. 5 correntes e no primeiro espaço do leque seguinte, mais um ponto baixo. E assim você vai seguir, pessoal, até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, depois dos 3 pontos altos, 2 correntes, um ponto baixo no segundo espaço do mesmo leque, 2 correntes e um ponto alto. Aqui, olhem só, aqui a gente tem as 4 correntes que a gente fez para subir a carreira anterior. A gente vem na primeira corrente, contando de baixo para cima, e nessa primeira corrente a gente vai fazer um ponto alto. Deixa eu começar novamente. Pronto. Agora é só a gente dar continuidade ao trabalho até a gente atingir a largura que a gente precisa. Vou avançar e volto para mais explicações. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a minha peça já mais adiantada. E você pode observar que eu fiz as minhas carreiras até eu alcançar a largura que eu precisava. E eu fiz os motivos completos. Então, eu terminei aqui naquela carreira em que eu faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai formar a primeira cava do braço. Então, eu vou pegar aqui o nosso trabalho, a nossa faixa, e vou dobrar. Olhem só onde tá aqui a ponta do fio, eu não arrematei, tá bom? Vou dobrar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui aproximar a câmera nessa região aqui, para você entender melhor. Então, pessoal, eu vou fazer uma pequena costura nesses 2 motivos aqui, ó. Nesse aqui e nesse aqui, unindo, fechando aqui, deixando essa parte para nossa manga. Se você quiser fechar o seu um pouquinho mais, você pode. Se você quiser deixar mais aberto, você também pode. Para fazer essa união aqui, eu vou fazer de uma maneira muito simples, mas você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode, por exemplo, arrematar o fio e costurar com um fiozinho de costura comum mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou virar, vou vir aqui na 4ª corrente, contando de baixo para cima, vou colocar a agulha de frente para trás, vou buscar a alcinha e vou puxar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar, eu vou unir esses 2 motivos com pontos baixíssimos, que eu vou fazer de ponto a ponto, unindo o ponto da frente com o ponto de trás. Por exemplo, aqui eu estou com o motivo da frente, eu vou entrar com a agulha no primeiro ponto alto do leque do motivo da frente, e agora eu vou para o motivo de trás e vou entrar no primeiro ponto alto do leque do motivo de trás. Vou laçar o fio e vou puxar por dentro de todos os pontos que estão na agulha, fazendo aqui o ponto baixíssimo. Cuidado para você não encolher o ponto baixíssimo, tá bom? Eu venho aqui agora para a 2ª corrente do motivo da frente e para a 2ª corrente do motivo de trás. Sempre pegando os pontos que estão na mesma direção. Laço o fio, puxo, fazendo o ponto baixíssimo, passo para o ponto do lado, né? A 2ª corrente, entro na frente e atrás, laço o fio, puxo. Agora, eu venho aqui para o 2º ponto alto do leque, onde eu vou repetir a mesma coisa. Entro no da frente, depois no de trás, laço e puxo, tá? Sempre tomando cuidado para não encolher. Agora, eu venho aqui para os pontinhos, no da frente, no de trás, nas correntinhas, e vou repetindo isso aqui, pessoal, até eu chegar no tamanho que eu quero fechar do meu ombro. Eu vou fechar aqui apenas um motivo, mas você vai até onde você quiser fazer, tá bom?
Se você tiver feito uma peça muito comprida, você pode fechar por mais motivos, para que não fique muito aberto, mas também se ficar bem aberto também é bem legal. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou arrematar o nosso fio. E um dos lados já vai estar pronto, tá bom? Vamos agora pro próximo lado. E para fazer o outro lado da peça, a gente vai voltar com o mesmo fio, com a mesma cor que a gente utilizou para fazer as correntes iniciais da nossa peça, tá bom? Então, eu venho aqui com o mesmo fio que eu utilizei para fazer as correntes iniciais e vou prender aqui, olhem só, na primeira correntinha, deixa eu aproximar aqui a câmera nessa região. Na primeira correntinha aqui, olhem só. Vou amarrar o nosso fio. Você deve lembrar que quando a gente estava fazendo as correntes iniciais, eu falei para você contar a quantidade de correntes que você estava fazendo e anotar, certo? Certo. A gente vai precisar desse valor agora. Por quê? O que que a gente vai fazer? Pessoal, digamos aqui que essa é a parte de trás do nosso trabalho. A parte de trás do nosso trabalho, ela é fechada até um determinado momento. Quem vai determinar o momento de abrir novamente para a passagem do pescoço é você, tá bom? Se você quiser deixar ela mais cavada ou menos cavada nas costas, é você que decide o momento de abrir, tá bom? Mas para que você consiga dar continuidade, você precisa contar quantos pontos baixos você vai fazer agora. Então, eu venho aqui, vou pegar essa ponta, jogar pra frente. Vou colocar aqui a agulha no mesmo ponto onde eu coloquei o fio novamente e vou fazer aqui uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui é meu primeiro ponto baixo. Vou para a próxima corrente e vou fazer o segundo ponto baixo. Vou para a próxima corrente e vou fazer o terceiro ponto baixo. Então, você vai fazer ponto baixo para cada corrente e vai contando quantos pontos baixos você está fazendo, tá bom? Eu fiz aqui até agora 4 pontos baixos e eu vou fazer até eu chegar no tamanho que eu acho que é o suficiente para deixar as costas fechadas. Você também vai fazer a mesma coisa, você vai fazendo ponto baixo até a altura que você acha que é o suficiente para deixar as costas fechadas, essas duas partes unidas, tá bom? Contem quantos pontos baixos vocês estão fazendo. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz pontos baixos até bem aqui, olhem só onde tá aqui o fio. Fiz pontos baixos até bem aqui, é até essa região que o meu trabalho vai ficar fechado na parte das costas. Você pode fazer menos, você pode fazer mais. Só contem quantos pontos baixos vocês estão fazendo. Eu fiz aqui, pessoal, 22 pontos baixos. Anotem a quantidade de pontos baixos que vocês fizeram. E o que que você vai fazer agora? Agora, você vai pegar a sua anotação da quantidade de correntes iniciais que você fez, até aquele momento que eu mandei você anotar, tá bom? Pessoal, eu fiz 112 correntes iniciais. E o que que eu vou fazer agora e vocês irão fazer também? Vocês vão pegar esse total de correntes iniciais e dele você vai subtrair o total de pontos baixos que você acabou de fazer. Ou seja, minha corrente inicial, 112. O meu total de pontos baixos, 22. Então, eu vou fazer 112 menos 22, que é igual a 90. Esse aqui é o meu resultado, mas esse é o cálculo que você também precisa fazer. O total de correntes menos o total de pontos baixos. E esse resultado que você encontrou, você vai fazer de correntes agora. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, 90 correntes, que é o resultado da minha subtração, que é o resultado de 112 menos 22, tá bom? Vamos lá. Faça aí seu total de correntes. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz a quantidade de correntes do meu resultado e agora que você fez a sua quantidade também, o que você vai fazer? Você vai acrescentar a ela mais 2 correntes. 1, 2. Vai pular a primeira corrente e a partir da segunda você vai fazer
pontos baixos. A partir daqui, pessoal, a gente começa a repetir tudo que a gente fez do outro lado. Então, essa aqui é a nossa primeira carreirinha, onde a gente faz só ponto baixo com esse fio, com a cor que a gente escolheu para os detalhes da nossa peça. Aqui no meu caso, eu escolhi o chumbo, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira só de pontos baixos. Aí, quando você chegar no final da carreira, você vai arrematar o fio. Afinal, esse lado a gente tem apenas uma carreira com essa cor. Você arremata o fio e você volta com a mesma cor que você escolheu para a parte rendada do seu trabalho, tá bom? E aí, você vai prender no último ponto que você fez e vai fazer mais uma carreirinha só de pontos baixos, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui, do mesmo jeito. Chegou aqui com o fio mais claro, com o fio da parte da renda, com o último ponto baixo, aí você começa a fazer a renda. Exatamente a mesma coisa. Bia, eu não vou saber fazer sem olhar. Muito simples. Volta esse vídeo até o começo, até o momento em que eu faço aqui a primeira carreira só de pontos baixos lá na nossa amostra e repete tudo de novo, tá? Repete tudo de novo. A única diferença é que agora você tem um lado pronto, mas você vai fazer exatamente a mesma coisa até você fechar a manguinha também, tá bom? Quando você tiver com toda essa parte pronta, a gente volta para dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Agora que a gente fez a segunda parte da parte de cima, olhem só. Aqui é as costas, como a gente fez fechadinha. E aqui a parte da frente que a gente fez aberta, as duas manguinhas já estão formadas. E agora a gente vai passar para a parte de baixo, onde a gente vai fazer a faixa colorida. Para começar a parte da faixa, a gente volta com essa cor aqui que a gente usou para iniciar o trabalho, que no meu caso foi o chumbo. Então, pessoal, eu venho com o fio chumbo e vou prender aqui no primeiro pontinho aqui da mesma cor. Pessoal, eu vou distribuir aqui pontos baixos. E eu vou distribuir pontos baixos de uma maneira que o nosso ponto que a gente vai usar nessa barra colorida dê certinho, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção na minha explicação de como vocês irão distribuir os pontos baixos, para que quando você for fazer o ponto em cima sobre os pontos baixos, nosso ponto, como eu posso dizer, o padrão que a gente vai utilizar embaixo, você faça a quantidade certinha de pontos que precisa, tá bom? Então, eu vou entrar com a agulha aqui no mesmo ponto que eu fiz o nozinho, laçar o fio, fazer uma correntinha e fazer um ponto baixo no mesmo lugar, tá bom? Venho aqui para a carreira de pontos baixos com o fio mais clarinho, que é o fio da renda, e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho em frente um motivo. Você vai colocar para cada motivo 8 pontos baixos, tá bom? Então, eu tenho aqui, olhem só, um ponto alto, o primeiro ponto alto do motivo. Eu vou fazer nesse primeiro ponto alto 2 pontos baixos, olhem só. 1, 2. Essa pontinha aqui, depois a gente corta. Aqui eu tenho o ponto baixo do motivo. Vou entrar aqui com fio, vou laçar e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto alto duplo. Nesse ponto alto duplo, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E aqui no topo do ponto alto duplo, olhem só, no topo do ponto alto duplo, eu vou novamente fazer mais um ponto baixo. Agora, a gente vai só repetir da mesma maneira. Vai repetir da mesma maneira que a gente distribuiu aqui no primeiro motivo. Observe que a gente está trabalhando da parte de baixo do motivo para cima, tá bom? Eu estou mostrando isso porque daqui a pouco isso vai inverter. Mas, nesse momento, a gente está trabalhando da parte de baixo do motivo para cima. Então, eu vou mostrar mais uma vez. Aqui eu tenho o ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo.
No ponto alto duplo, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E sobre o ponto alto duplo, eu vou fazer outro ponto baixo. Mais uma vez, eu tenho um ponto alto, então, vou fazer 2 pontos baixos. No ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No ponto alto duplo, 4 pontos baixos. E no topo do ponto alto duplo, um ponto baixo. E a gente vai fazendo isso aqui dessa forma, distribuindo dessa forma, até a gente chegar aqui na costurinha que a gente fez. Por quê? Porque a partir da costurinha, a gente vai começar a distribuir os pontos baixos com o motivo de cima para baixo. Olhem só, a posição do motivo é essa aqui. Então, a gente vai trabalhar de cima para baixo. A maneira de distribuir vai ser a mesma, só que os pontos vão estar em posição contrária. Então, eu volto só para não restar dúvida. Vamos lá. Olhem só, pessoal. Cheguei aqui na costurinha, fiz aqui os 4 pontos baixos sobre o ponto alto duplo, venho na costurinha e vou fazer um ponto baixo. Aqui, agora, os pontos vão estar invertidos. Então, a gente chegou aqui em um novo motivo, mas aqui o primeiro ponto que a gente via quando a gente chegava no novo motivo era o ponto alto. Dessa vez é o contrário, a gente já vê o ponto alto duplo. Toda vez que você vê o ponto alto duplo, você faz 4 pontos baixos. 3, 4. Aí, tem aqui o ponto baixo, você vai fazer outro ponto baixo. E agora sim, a gente tem o ponto alto, então, a gente faz 2 pontos baixos. Agora que a gente tem o topo do ponto alto duplo, a gente faz um ponto baixo e recomeça tudo de novo, tá bom, pessoal? Vamos distribuir assim até a gente chegar aqui na união das costas, tá bom? Quando chegar aqui, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui os 2 pontos baixos sobre o último ponto alto, agora a gente chegou naquela barrinha das costas. Aqui eu tenho uma carreira de ponto baixo com o fio da renda, vou fazer um ponto baixo nele. Vou para a próxima carreira e vou fazer mais um ponto baixo. Vou para a próxima carreira e vou fazer outro ponto baixo. Vou para a próxima carreira e vou fazer mais um ponto baixo. Vou na próxima carreira, vou fazer outro ponto baixo. E na próxima carreira, o último ponto baixo. Totalizando assim, entre a primeira carreira aqui, olhando dessa forma, a primeira carreira aqui com o fio mais clarinho e a última carreira aqui, que também é com o fio mais clarinho, 6 pontos baixos, tá bom? Um ponto baixo para cada carreira, 6 pontos baixos, tá, pessoal? Agora, a gente tem aqui em frente a renda novamente, e do jeito que a gente começou, de baixo para cima. O que você vai fazer é repetir o que você fez aqui no começo, tá bom? Exatamente igual, vou fazer só mais um motivo. Então, aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. Aí, eu tenho um ponto baixo, faço um ponto baixo. Um ponto alto duplo, eu faço 4 pontos baixos. E no topo do ponto alto duplo, eu faço mais um ponto baixo, e assim eu recomeço tudo de novo, vou fazer isso aqui, até eu chegar lá no finalzinho, e antes de encerrar, antes de chegar nessas 2 carreiras aqui de ponto baixo, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, fiz os 2 pontos baixos sobre o ponto alto, agora eu tenho aqui as 2 carreiras de pontos baixos para finalizar. Venho na primeira carreira, faço um ponto baixo, na segunda carreira, outro ponto baixo. Se você estiver distribuindo seus pontos da maneira que eu mostrei, vai dar certinho os pontos do padrão que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, virar o trabalho, e vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da base. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer um meio ponto alto. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, a gente faz um ponto alto duplo.
E no ponto seguinte, mais um ponto alto duplo, ficando aqui 2 pontos altos duplos seguidos. No ponto seguinte, a gente volta a fazer um ponto alto. E logo depois, um meio ponto alto. E para encerrar, um ponto baixo. Ficando dessa forma a nossa sequência, tá, pessoal? Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos duplos seguidos, um ponto alto, um meio ponto baixo e um ponto baixo. E a gente vai repetindo essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer de novo. Então, vamos fazer o primeiro ponto da sequência, que é um ponto baixo. E assim, pessoal, fica 2 pontos baixos seguidos também. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um meio ponto alto. Em seguida, um ponto alto. Logo depois, um ponto alto duplo. No ponto seguinte, você repete um ponto alto duplo. Volta a repetir também o ponto alto. Logo depois, o meio ponto alto. E encerra a sequência de pontos com um ponto baixo. Vai formando essas ondinhas assim. Aí, é só você começar tudo de novo. O primeiro ponto da sequência é um ponto baixo. O segundo ponto, um meio ponto alto. O terceiro ponto, um ponto alto. O quarto ponto e o quinto ponto é um ponto alto duplo. Um para cada ponto da base. O sexto ponto, um ponto alto, o sétimo, um meio ponto alto e o oitavo, um ponto baixo. Simples assim. E a gente vai repetir isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Tô terminando aqui a nossa sequência de pontos, fazendo aqui no último pontinho um ponto baixo. Ou seja, a nossa sequência de pontos ficou completa, tá bom? Isso aqui é um indicativo de que você fez a distribuição de pontos de maneira correta, tá bom? Então, agora a gente vai para a próxima carreira, a gente vai continuar com esse fio. Vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho. E essa próxima carreira, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto, tá bom? Então, sobre esse ponto baixo que eu fiz na base, eu faço um ponto baixo. Sobre o meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Sobre o ponto alto, outro ponto baixo. Sobre o ponto alto duplo, um ponto baixo. No ponto alto duplo seguinte, mais um ponto baixo. No ponto alto, outro ponto baixo. No meio ponto alto, mais um ponto baixo. Nos 2 pontos baixos seguidas, eu faço um ponto baixo para cada um deles. Enfim, vai ficando dessa forma e você vai fazer isso até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei a nossa carreira de pontos baixos e dessa vez eu arrematei o fio chumbo, tá bom? Dessa vez eu arrematei o fio chumbo e eu vou agora para minha próxima cor. A minha próxima cor escolhida é o azul bique 2829, tá bom? Eu vou prender ele aqui no último pontinho baixo que eu fiz com o chumbo. Vou virar o trabalho, vou entrar com a agulha no mesmo ponto, vou laçar o fio e vou fazer 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4. Vou pro ponto baixo seguinte, pessoal, e vou fazer um ponto alto. Vou pro ponto seguinte e vou fazer um meio ponto alto. Eu tô fazendo aqui, pessoal, a mesma sequência que eu fiz de 8 pontos aqui com chumbo. A diferença é que eu estou começando pela metade, eu estou começando pelos pontos altos duplos, mas a sequência é a mesma. Então, aqui eu fiz um ponto alto duplo, um ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer aqui 2 pontos baixos, 1, 2. Vou fazer um meio ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto duplo, e tá aqui a nossa sequência. E agora, eu vou repetir essa mesma sequência. Então, eu vou pro ponto seguinte e vou fazer um ponto alto duplo. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo.
mais um ponto baixo no ponto seguinte, logo depois um meio ponto alto, mais uma vez um ponto alto, e para encerrar a sequência, um ponto alto duplo. Vamos repetir mais uma vez, um ponto alto duplo para abrir a sequência, um ponto alto, um meio ponto alto, dois pontos baixos, tá? Um em cada ponto, um meio ponto alto, um ponto alto, e para encerrar a sequência, a gente faz um ponto alto duplo e a gente segue assim até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto alto e agora eu vou fazer, para encerrar, um ponto alto duplo. Isso aqui é uma coisa que você precisa prestar sempre atenção. A sua carreira vai sempre terminar do jeito que começou, tá bom? Então, se eu comecei ali com um ponto alto duplo, 4 correntes que equivalem a um ponto alto duplo, então, eu vou encerrar também com um ponto alto duplo. Se a sua carreira não encerrar da maneira que você começou, seja com um ponto alto duplo ou com um ponto baixo, então, é porque você errou alguma coisa durante o caminho, tá? E você precisa encontrar onde está o erro e corrigir, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente repetir a mesma cor, mais uma vez, fazendo os mesmos pontos. O mesmo ponto que tá embaixo, você vai colocar em cima, tá bom? Exatamente igual. Então, aqui embaixo eu tenho um ponto alto duplo, vou fazer 4 correntes para subir, que também equivalem a um ponto alto duplo. Vou virar o trabalho. Aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer um ponto alto. Um meio ponto alto, eu faço outro meio ponto alto. 2 pontos baixos seguidos, 2 pontos baixos seguidos. Um meio ponto alto, um meio ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto. 2 pontos altos duplos seguidos, então, eu faço 2 pontos altos duplos seguidos também. E assim a gente segue a sequência, pessoal. Lembre-se, você vai repetir aqui em cima a mesma coisa que você fez aqui embaixo, ok? Vamos lá até o final da carreira. Pronto, pessoal, olhem só, encerramos aqui a carreira, eu já arrematei e, mais uma vez, a gente terminou com um ponto alto duplo, já que a gente começou com um ponto alto duplo, tá bom? Como você pode ver, eu trabalhei 2 vezes a mesma cor, fazendo essa sequência de pontos. E durante todo o trabalho, a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo 2 carreiras de sequência de pontos, usando a mesma cor. E intercalando as cores, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. E essa carreira de ponto baixo, ela vai sempre ser feita com esse mesmo fio que você utilizou aqui, olhem só, nos detalhes. Que no meu caso é o chumbo, tá bom? Eu venho aqui, vou prender o fio aqui nas 4 correntes que eu fiz para subir, na 4ª, contando de baixo para cima. Vou colocar aqui a agulha no mesmo ponto, laçar o fio, fazer uma correntinha, entrar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Esse ponto que eu tô fazendo ponto baixo agora é sobre o ponto alto. Vou aqui pro lado onde eu tenho meio ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Olhem só. Agora, eu quero que vocês prestem atenção num detalhe muito importante. A gente tem à frente agora 2 pontos baixos. Toda vez que você estiver trabalhando nessa carreira, onde a gente só faz ponto baixo, e você chegar sobre os 2 pontos baixos da base, você vai fazer um ponto baixo alongado, que você vai pegar a última carreira de ponto baixo que você fez. Olhem só, a última carreira de ponto baixo que eu fiz foi essa bem aqui, ó, que eu usei o chumbo antes de começar o azul. Então, eu venho aqui na mesma direção do ponto onde eu vou trabalhar,
Vou entrar com a agulha no ponto baixo que tá na mesma direção. Vou laçar o fio e vou puxar. Puxar até eu chegar na altura desses pontos que eu estou fazendo, tá bom? Puxar sem encolher o trabalho. E vou fazer uma espécie de ponto baixo alongado, dessa forma. Vou fazer mais uma vez, já que eu tenho 2 pontos baixos, eu vou repetir 2 vezes. Entro aqui no ponto seguinte, olha só, entro no ponto seguinte, laço o fio e puxo. Cuidado para não encolher o trabalho. Aí, eu faço um ponto baixo alongado. Aí, eu vou direto pro meio ponto alto, tá bom? Olha só, pro meio ponto alto e faço um ponto baixo. E aí, eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até eu chegar novamente onde estão os pares de pontos baixos. Olhem só, que eu tenho meio ponto alto, faço um ponto baixo e agora eu tenho 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui, olhem só, na mesma direção do ponto, lá na partezinha onde tem a carreira de ponto baixo feito com um chumbo, vou entrar com a agulha, laço o fio e puxo. Sem deixar encolher o trabalho, eu faço um ponto baixo. Vou fazer o outro ponto baixo no ponto seguinte. Pronto. E agora, eu vou direto pro meio ponto alto e recomeço a fazer os pontos baixos, tá? Seu trabalho vai ficando com esse laçadinho aqui, ok? E aí, você dá continuidade, tá? Sempre fazendo isso. Vou fazer mais uma vez para não restar dúvidas. Olhem só. Cheguei aqui nos 2 pontos baixos. Venho aqui no ponto baixo que tá na mesma direção, entro com a agulha, laço, faço um ponto baixo alongado. Vou pro próximo ponto, entro com a agulha, laço, faço um ponto baixo alongado. Vou direto pro meio ponto alto, faço um ponto baixo. E aí, eu dou continuidade e sigo dessa forma até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei aqui a carreirinha com o chumbo, tá? Fazendo pontos baixos e fazendo os pares de caseados, e eu arrematei o fio. E no mesmo ponto que eu arrematei o fio, eu amarrei esse outro fio azul, esse aqui é o 21,94, um pouco mais claro do que o azul anterior. E o que eu vou fazer agora com ele? Eu vou fazer com ele a nossa sequência de pontos que você já conhece, igual a gente fez aqui com o fio bique, só que o fio bique, a gente começou a sequência com o ponto alto duplo. Dessa vez, a gente vai começar a sequência com ponto baixo, ok? É a mesma sequência de pontos, porém, começando com um ponto baixo. Olhem só, eu já amarrei aqui o fio. Vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar onde eu amarrei. Vou pro ponto seguinte e vou fazer um meio ponto alto. Vou pro ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto duplo. E aí, você observa que esse ponto alto duplo, ele tá caindo no primeiro ponto baixo que eu fiz alongado. Olhem só. E o segundo ponto alto duplo vai cair no segundo ponto baixo que eu fiz alongado. Isso aqui, pessoal, é uma certeza que o seu trabalho está correto, tá bom? O par de ponto alto duplo precisa cair sobre o par de ponto baixo alongado. Se isso acontecer, é porque o seu trabalho está correto. Se não acontecer, você deve ter errado a sequência em algum lugar, e aí você precisa voltar para corrigir. Depois do par de ponto alto duplo, eu volto a fazer ponto baixo. Volto a fazer meio ponto alto, volto a fazer um ponto baixo para encerrar a sequência. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Repetir a sequência. Então, eu faço aqui um ponto baixo para iniciar a sequência. Um meio, ponto alto, um ponto alto duplo sobre o primeiro ponto alto alongado.
E mais um ponto alto duplo sobre o segundo ponto alto alongado. Um ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que que você vai fazer? Você vai seguir essa sequência até o final da carreira, lembrando que você vai encerrar essa carreira com um ponto baixo, da mesma maneira que você começou. Terminou essa carreira, você vai fazer mais uma carreira com a mesma cor, sem modificar nada. Os mesmos pontos que você vai pôr em cima, é exatamente os mesmos pontos que tem embaixo, ok? Quando você terminar essas duas carreiras com esse fio, você arremata e a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Mais uma cor concluída no nosso trabalho. Depois de duas carreiras, a gente arrematou essa nova cor e voltou com a cor inicial do nosso fio. Olhem só, eu já amarrei aqui a minha cor inicial, que foi o chumbo no primeiro ponto baixo. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa carreirinha aqui de pontos baixos novamente, tá bom? Vou fazer ela novamente. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo sobre o primeiro ponto, um ponto baixo aqui no segundo ponto, que é o meio ponto alto, um ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto baixo sobre o ponto alto duplo, um ponto baixo sobre o segundo ponto alto duplo, mais um ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto baixo sobre o meio ponto alto, e aqui na frente a gente tem o par de pontos baixos, e toda vez que você chegar nesse par de pontos baixos, você vai até a última carreira que você fez com essa cor, olhem só, e na mesma direção você vai entrar com a agulha e vai laçar o fio e fazer um ponto baixo alongado. Você faz isso no primeiro ponto baixo e faz isso no segundo também. Terminou de fazer o ponto baixo alongado, você vai direto pro meio ponto alto e faz um ponto baixo. E aí, recomeça tudo de novo, fazendo pontos baixos sobre ponto, até chegar novamente lá no par de pontos baixos, onde você vai repetir mais uma vez os pontos baixos de forma alongada. Olhem só. Pronto. Ficando dessa forma aqui. Você vai fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Agora, por exemplo, vocês vão voltar com outra cor para mais uma vez fazer duas carreiras aqui com a sequência de pontos. A única coisa que você precisa prestar atenção é no início, em como vocês irão começar aqui com a cor escolhida. Vocês vão precisar estar sempre revezando a maneira de começar. Por exemplo, aqui com o primeiro azul que eu usei, eu comecei com um ponto alto duplo. Já aqui com o segundo azul, eu comecei com ponto baixo. Então, você vai estar sempre alternando. Ora você começa com ponto alto duplo, ora você começa com ponto baixo. Ou seja, na nossa nova cor, eu vou voltar a começar com ponto alto duplo. E depois com ponto baixo, e assim você vai repetindo até você atingir o tamanho que você quer da sua barra, que como eu já falei, o tamanho que ela vai ter, quem vai decidir é você, tá bom? Então, você pode fazer a combinação de cores que você quiser. Eu vou avançar aqui o meu trabalho e a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, a minha barrinha aqui já está no tamanho que eu quero. Se vocês quiserem continuar fazendo, vocês podem fazer, tá bom? Vocês podem continuar fazendo até o tamanho que vocês quiserem. E eu vou aqui explicar pra vocês como foi que eu distribuí as minhas cores, caso vocês queiram fazer da mesma forma, embora também olhando dá pra gente entender, tá bom? Vou falar aqui só dos tons de azul. Eu coloquei aqui duas carreiras com o 28, 29, duas carreiras com o 21, 94, duas carreiras com o 20, 12. Aí, eu voltei para duas carreiras com o 21, 94 e encerrei com o 28, 29, tá bom? Aqui você pode ver que eu fiz
uma carreirinha com um ponto baixo e eu arrematei o fio. Agora, o que eu vou fazer? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui na lateral e mais uma carreira aqui embaixo, tá bom? E esse acabamento a gente vai voltar com o fio chumbo, que é a nossa cor inicial do trabalho. Vamos aproximar a câmera aqui, nesse cantinho aqui, para vocês verem melhor o que a gente vai fazer. Então, pessoal, dessa vez eu não vou dar um nó no fio diretamente na peça, tá bom? Eu vou fazer aqui, deixando um bom pedacinho de fio, daquele nozinho inicial do crochê, tá bom? Olhem só, fazendo aqui a nossa argolinha, ok? Aí, eu venho no último pontinho baixo aqui dessa lateral aqui, ó, pontinho baixo com cinza. Vou entrar com a agulha de frente pra trás e eu vou buscar a nossa argolinha, tá? Deixa a parte branca aqui no fundo pra ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou buscar a nossa argolinha e vou puxar por dentro desse ponto baixo. A pontinha do fio eu vou segurar aqui na direção aqui dessa abertura, porque é sobre essa abertura que a gente vai fazer os pontos baixos. Aí, eu venho no primeiro ponto baixo que tem aqui, olhem só, a gente fez uma carreira de ponto baixo com cinza. Eu vou entrar aqui nessa carreira, no primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo. Aí, a gente vem no ponto baixo, que faz parte da sequência de pontos, e faz outro ponto baixo. Mais uma vez, a gente tem uma carreira de ponto baixo aqui com cinza. Então, a gente faz outro ponto baixo. Aqui, eu tenho pontos altos duplos, olhem só, aqui e aqui. Eu vou fazer 2 pontos baixos aqui nesse primeiro ponto alto duplo. 1, 2. Aqui, no centro, tá? Na união dos dois, eu vou fazer um ponto baixo. E, mais uma vez, eu faço 2 pontos baixos no ponto alto duplo seguinte. 1, 2. Observe que a gente tá cobrindo a pontinha do fio, tá? Aqui, a gente tem a carreirinha de ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo. Se tiver ponta, pessoal, você já vai juntando as pontinhas e escondendo, tá bom? Aqui, eu tenho 2 pontos baixos, mas eu vou fazer apenas um ponto baixo aqui. Eu tenho um ponto baixo da primeira carreira e um ponto baixo da segunda carreira. Mas eu vou fazer só um, tá bom? Eu venho aqui para a carreira seguinte de ponto baixo e faço outro ponto baixo. Mais uma vez, eu tenho a carreirinha aqui com ponto alto duplo. Eu vou repetir o que eu fiz na primeira vez. 2 pontos baixos no ponto alto duplo, um ponto baixo na união deles, mais 2 pontos baixos no ponto alto duplo seguinte. Esse aqui, pessoal, é o seguinte, se você tiver um ponto muito alongado e você achar que vai ser mais conveniente colocar mais pontos baixos, você pode fazer, tá bom? Você pode seguir a sua intuição, tá bom? Venho aqui pra carreira de ponto baixo e faço outro ponto baixo. Aqui a pontinha já tá sobrando, eu já posso cortar depois. Aqui, novamente, eu tenho 2 carreiras de pontos baixos, mas eu vou colocar só um ponto baixo para essas 2 carreiras. E eu vou seguindo dessa forma. Olhem só. Um ponto alto duplo, 2 pontos baixos, um ponto baixo na união dos 2 pontos altos duplos e mais 2 pontos baixos no ponto alto duplo seguinte. Aqui, eu cheguei no ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo da última carreira que eu fiz, que já é a carreira com o cinza, tá bom? Vou fazer aqui, deixa eu refazer que eu acabei pegando errado e baguncei o fio. Um ponto baixo, esse ponto baixo que eu tô fazendo aqui é o último ponto baixo dessa lateral, mas eu vou fazer mais 2 pontos baixos dele. Esse segundo ponto baixo é o ponto baixo do canto, tá? Porque a gente vai fazer uma curvinha. E o terceiro ponto baixo é o primeiro ponto baixo dessa parte aqui que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar aqui, pessoal, ponto baixo sobre ponto baixo. Entretanto, quando a gente chegar nesses pontos aqui que foram alongados, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer neles pontos baixíssimos, olhem só. Vou entrar aqui no primeiro ponto alongado e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar no segundo ponto alongado e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu recomeço com um ponto baixo para cada ponto baixo, até eu chegar novamente no próximo par de pontos baixos alongados. Cheguei, e o que que eu vou fazer? Eu vou repetir. Um ponto baixíssimo no primeiro, um ponto baixíssimo no segundo. E aqui eu recomeço com os pontos baixos, tá? Por que que eu faço isso? Para que não perca
essa ondulação, para que o trabalho não perca esse formato aqui de onda, tá? E a gente coloca o ponto baixíssimo para ficar mais profundo, ficando aqui, olhem só, como vai ficando bonito. Então, você vai fazer isso aqui até o finalzinho da carreira. Quando chegar aqui no finalzinho da carreira, você vai repetir a mesma coisa, colocar 3 pontos baixos aqui no canto e vai caminhar aqui com pontos baixos, distribuindo os pontos da mesma maneira que você distribuiu do outro lado, tá bom? Aproveita e vai escondendo esses pontos. Esse lado aqui eu tenho mais ponto do que o outro lado, mais pontas. Vai escondendo essas pontas, vai arrematando, enfim. Quando a gente chegar bem aqui, eu volto, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui na finalização da carreira, já no encontro dos pontos baixos da abertura da peça, tá bom? Aqui, o que acontece? Eu fiz o ponto baixo na carreira onde tem a sequência de pontos, deixando aqui a primeira carreira de ponto baixo que eu fiz da parte de baixo da peça sem utilizar. Eu não vou fazer ponto baixo nessa carreira. Por quê? Porque a maneira que eu vou finalizar aqui já vai formar uma correntinha que representa essa carreira, um ponto que representa essa carreira. Então, por isso, eu não vou fazer. Mas se você quiser fechar da maneira tradicional, você pode fechar, fazer um ponto baixo aqui e depois fechar aqui da maneira que você já conhece, tá bom? Olhem só, como eu vou fazer. Eu vou arrematar o fio, já está arrematado, arrematei antes de fechar a carreira. Vou puxar aqui o fio, ficando dessa forma, vou virar o trabalho, aí eu venho, pessoal, para esse primeiro ponto baixo aqui, olhem só, da parte aberta, e vou puxar esse fio. Pronto. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil para eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, tá? Olhem só. Esse aqui é o fio que a gente acabou de passar, olhem só como eu puxo, ele vem. E ele está saindo dessa correntinha bem aqui, O que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai voltar com a ponta do fio para dentro dessa mesma corrente. Para isso, o que que a gente faz? A gente vira novamente e eu vou colocar a agulha aqui, olhem só. Você observa que na parte de trás tem 2 fiozinhos, olhem só. Cada ponto baixo fica formando 2 fiozinhos. Eu venho aqui desde o fiozinho de baixo. Se você estiver utilizando uma agulha de tapeçaria, é muito mais simples, tá? Aí, ao invés de você vir de baixo, você coloca a agulha no fio e já vem de cima para baixo, tá bom? E aqui eu vou pegar o fio e vou puxar. Detalhe, eu coloquei a agulha nessa direção e eu saí bem no centro, olhem só. Isso faz com que não fique como eu posso dizer, uma ondulação muito feia, um fechamento muito feio aqui no cantinho, tá bom? A gente uniu as duas partes e não ficou tão visível assim. Então, agora é só você esconder aqui o fio dentro dos pontos, fazer o arremate que você costuma fazer. Pessoal, o que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai fazer uma pequena manguinha, tá? Se você não quiser fazer a manguinha, você também não precisa fazer. Vai continuar bem legal se você não fizer a manguinha, mas eu vou mostrar aqui a manguinha que eu fiz no meu. Olhem só, pessoal, a manguinha aqui que eu fiz no meu. O que que eu fiz aqui para fazer essa manguinha? Eu dei continuação ao nosso ponto, fazendo mais 3 carreiras, mais uma fileira do nosso padrão, tá bom? A única diferença dos pontos que a gente fez aqui pro ponto que a gente fez no corpo é que aqui a gente trabalhou de forma circular, tá bom? Então, como a gente trabalhou de forma circular, eu vou ensinar vocês a fazerem esse lado, para que vocês vejam como a gente inicia e encerra a carreira. Mas eu vou focar apenas no início e no final da carreira, tá bom, pessoal? O resto é tudo igual ao que você fez aqui, tá bom? Então, eu vou aproximar a câmera aqui nessa região para você ver melhor. Olhem só, pessoal. Vou prender aqui atrás. Aqui você vê o nosso motivo. E o nosso motivo, pessoal, cada um desses motivos tem 3 pontos altos. 1, 2, 3. Você vai vir no ponto alto do meio e vai prender o fio. Depois de você prender o fio, você vai entrar com a agulha no mesmo ponto e vai fazer 3 correntes que equivale a um ponto alto. Vai colocar um ponto alto no mesmo ponto.
Pessoal, aqui o que a gente tá fazendo são aqueles 3 pontos altos do motivo que inicia, tá? Da primeira carreira. Só que a gente vai fazer aqui apenas 2 pontos altos. O terceiro ponto alto, para completar esse leque, a gente vai fazer no finalzinho da carreira, tá bom? Vou fazer aqui 2 correntes, um ponto baixo aqui no primeiro espaço, um ponto baixo aqui nesse espaço, 5 correntes para formar a alça, e aqui você dá continuidade da maneira que você já conhece, tá bom? Por toda a volta, até você se aproximar do final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui as 5 correntes, venho aqui no espaço que antecede os 2 pontos altos que eu fiz. Vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, e agora eu vou colocar o ponto alto que falta para completar os 3. Então, eu venho no mesmo pontinho e faço um ponto alto. Venho aqui nas 3 correntes, na terceira contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais uma corrente, que é corrente de separação. Vou pro próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. 3 correntes, de agora em diante, o trabalho aqui você já conhece, tá? Um ponto baixo na alça, 3 correntes. E aqui eu faço um ponto alto para cada ponto alto da base, separados por uma corrente. Olhem só, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e a gente segue até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui, olhem só, no final da carreira, vou fazer 3 correntes, um ponto baixo aqui na alça, 3 correntes, venho aqui no primeiro ponto alto do leque que a gente começou, uma corrente, e aqui eu venho na terceira corrente, contando de baixo para cima, e fecho a carreira, ficando dessa forma aqui. Vamos agora para a terceira carreira do nosso motivo. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e dessa vez a gente faz 2 correntes de separação. Vamos aqui no ponto alto seguinte, fazer um ponto alto. Aí, a gente faz uma corrente, pula para o próximo leque, e aqui você já sabe, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, e segue até o final da carreira. Chegando aqui, pessoal, no finalzinho da carreira, fiz o último ponto alto, vou fazer uma correntinha, venho aqui para o primeiro ponto alto do motivo onde eu iniciei essa carreira, vou fazer 2 correntinhas, venho na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai fazer só mais uma carreirinha que é de acabamento, que também você faz da maneira que você quiser. Eu vou fazer aqui, pessoal, apenas uma carreira de ponto baixo. Então, eu fiz uma corrente para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui eu tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. Aqui eu tenho uma corrente, então eu vou fazer apenas um ponto baixo, no ponto alto, outro ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos baixos. E eu vou seguir dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá bom? Um ponto baixo para cada ponto, até eu dar a volta em todo o trabalho. Dei a volta no trabalho, eu encerro a carreira, tá bom? Aí, o que vai faltar pra gente encerrar o nosso trabalho? Vai faltar apenas um cordão, que você vai fazer a sua maneira, tá bom? Faça esse cordão de qualquer jeito. Aqui eu usei 3 pontas do fio charme. Se você achar que ficou muito grosso, você pode usar 3 pontas do fio Anne e fazer um cordão simples de correntes. Ou fazer a sua maneira, pessoal. Ou comprar um cordão já feito nos armarinhos, enfim. E vai fechar aqui. Eu não fiz... como eu posso dizer, passagens especiais pro cordão. Você deve lembrar que a gente não fez isso, porque a gente pode usar os próprios pontos altos duplos, olhem só, as passagens que os próprios pontos altos duplos deixam como entrada pro cordão, tá bom? E fechar a maneira que você quiser, pelo tamanho que você quiser fechar, igual aí as nossas fotos. Pessoal, o nosso trabalho fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.